Esta não é a história de Lucas, que acordou no meio da noite, assustado com um estrondo. Por um momento, confundiu as cenas do filme de guerra que assistiu antes de dormir com os gritos vindos da rua. Olhou pelas frestas da veneziana e viu o carro branco, o poste e 2 pernas em jeans e em sangue. Ele tem 11 anos e a imagem volta e meio assombrará a vida fora, até que virará apenas um pensamento em dias nublados de devaneios tristes. A senhora se sente segura no trânsito? Não. Eu pego um ônibus todo dia para voltar para casa e morro de medo, porque o tempo todo os motoristas dirigindo super perigosamente, eu me sinto muito, muito segura. Porque está todo mundo estressado no trânsito hoje em dia, todo mundo só está pensando em ir embora. Você tem que tomar conta não só do seu jeito de dirigir, como das outras pessoas também. Me sinto, porque eu ando só de metrô, eu me sinto muito seguro, tranquilo. Eu perdi um afilhado no trânsito, né? Ele tinha as pessoas embriagadas, bateram o carro com o meu compadre e ele acabou morrendo, né? Então eu não me sinto segura nem como pedestre também. A gente no Brasil atualmente, a taxa, né, que é o número de óbitos em relação à população, né, por 100 mil habitantes, é uma taxa que gira em torno de 20, é elevada em relação à Europa, e é elevada em relação a alguns países da própria América Latina, né? A gente tem estatísticas falando em 50 mil mortos por ano no trânsito. Mata mais do que AIDS, mata mais do que câncer. E mata quem? Mata gente saudável. Mata gente na faixa etária mais produtiva, né? Com maior perspectiva de tudo, que são os jovens, né? Em 50 anos, nós deixamos de ser um país rural e passamos a ser um país urbano. Hoje, o índice de urbanização, ou seja, a quantidade de pessoas que vivem nas cidades no Brasil, é de 85%. O crescimento, né, da frota de automóveis no Brasil é um crescimento assombroso, que se planejou em termos de urbanização e de mobilidade nas cidades é muito pequeno em relação a isso. Então, o que a gente tem hoje são cidades engarrafadas, todas. O agravante de que nós não temos no país, não temos um transporte coletivo de qualidade e em quantidade suficiente para que as pessoas possam se movimentar na cidade. Nós não temos uma opção, uma educação de transportes alternativos, como a bicicleta, por exemplo, as ciclovias. 3% das viagens urbanas no Brasil são executadas de bicicleta. Em torno de 28% nos automóveis, 35% no transporte coletivo e 38% a pé. Então, o grande rei é o pedestre, depois o ciclista, o motociclista, o automóvel, o caminhão, o ônibus, porque a regra do trânsito diz que o maior tem que cuidar do menor. Só que o que acontece na maioria das nossas cidades é que os menores têm que se cuidar dos maiores, senão eles passam por cima. Então, o trânsito é um conjunto complexo de regras que obrigam a igualdade, porque você só pode fazer uma avenida, você só pode estar em um lugar ao mesmo tempo com seu automóvel. É uma igualdade axiomática, absoluta, porque todos têm que obedecer os sinais de uma maneira regular, porque senão você não tem a sensação de confiança para poder prosseguir, porque senão você tem a batida, você tem um acidente. Então, quando eu, né, como um indivíduo comum, escuto a mensagem de alguma campanha, eu acho, nossa, muito importante, interessante, né? Mas é para os outros. Eu não preciso disso, porque eu sei me comportar. E se todas as pessoas pensam assim,
porque é assim que elas pensam. Eu sei me comportar, quem não sabe se comportar é o outro. Então, como é que ela vai mudar o comportamento dela? Porque esse é o ponto central. Qual é a primeira reação da pessoa que está predisposta a avançar o semáforo? Ele olha, vê se não tem um policial, olha, vê se não tem um agente municipal, olha se aquele semáforo não é monitorado por câmeras, ele avança o sinal, né? O exemplo também é o pardalzinho, o radar. Ele vem com o seu veículo, né? Diminui a velocidade exatamente naquele ponto onde tem o radar e continua depois na velocidade alta. Quer dizer, uma pessoa que acredita que controla tudo no trânsito, ela excede a velocidade, ela bebe e dirige, ela executa manobras de risco. Este que é o grande problema do trânsito, ele não coloca só a ele, né, em risco, ele coloca principalmente os outros. Esta também não é a história de Cláudio, que após desviar de uma moça distraída, viu pelo retrovisor o carro branco arremessá-la para cima antes de se chocar com o poste. Freou bruscamente, assustando Cláudia, a quem cortejava fazia tanto tempo. Vai descer para ajudar. Ela o segura, chora em desespero, pede para ir embora. Vão em silêncio até a casa dela. Ambos sabem que não se procurarão, que algo mais havia morrido naquela noite. Na década de 80, 90, nós tínhamos a vitimização muito maior de pedestre. Hoje, os motociclistas já ocupam o primeiro lugar enquanto grupo mais vitimizado, né? E esse grupo é um grupo extremamente jovem, de 20 a 29 anos. Profissionais como motorista de ônibus, motorista de táxi, transportadores e, particularmente, os motofretistas, eles estão em risco constante e de duas formas. Um risco para a sua saúde mental, porque esse trabalho é estressante, né? A condução é estressante num trânsito conturbado, e para o motofretista, particularmente, há um alto risco de vida. Os acidentes por moto hoje ocupam um número muito grande no nosso número de atendimento, né? Tanto os acidentes associados com colisões de auto, moto, ônibus, moto, como as quedas de moto e também até atropelamentos por moto. Então são 1.400 vítimas de acidente de motocicleta no ano de 2013. É um número muito grande. Se tornou uma das principais causas de atendimento nas emergências do Rio de Janeiro. Então é um paciente que consome muitos recursos do hospital na fase inicial e depois muitos recursos do próprio Sistema Único de Saúde e da sociedade, por eles vão passar um longo período tendo que fazer fisioterapia e afastado do trabalho. A gente sabe que o trauma aqui no Brasil ele vem muito relacionado a acidentes e acidentes de trânsito. Então, apesar de não receber pacientes que acabam de passar por um acidente, nós recebemos pacientes que têm complicações e pacientes que evoluem com sequelas e que precisam de um atendimento de maior complexidade. Eu estava segura com o meu capacete, andando devagar, não estava correndo, e o indivíduo vir na contramão, embriagado, e me jogar tão longe, tirar tudo que eu tinha da minha vida, não é justo. As pessoas que hoje estão depressivas devido a todos esses acidentes, as pessoas que não saem de casa de jeito algum. Então é uma coisa muito triste isso, porque tanta coisa boa aqui fora e a gente vê amputados, cadeirantes, pessoas com deficiência desnecessariamente. Eu saí com o endereço para atender esses moradores. Eu estava até motorizado, numa moto. Estava uniformizado, com meu uniforme, com um crachá. Só que daí,
eu não lembro mais de nada, visto que quando eu acordei, eu já estava dentro do hospital. E eu perguntei à minha esposa o que havia acontecido comigo. Ela foi e falou realmente que eu tinha sido, por assim dizer, atropelado, um acidente de automobilismo. O ex-deputado estava em altíssima velocidade, havia ingerido 4 garrafas de vinho e não possuía direito a dirigir, a carteira dele estava cassada. Ele estava em altíssima velocidade e ele atinge o carro do meu filho, acabando... O meu filho estava com um amigo, esse amigo foi quebrado ao meio, e meu filho foi cortado na altura dos ombros, numa tragédia horrorosa. Nós estamos produzindo 350 mil sequelados por ano. Mais de 125 mil são permanentes. Até 2016 nós teremos um amputado a cada 4 segundos. O que é isso? Esse país ainda não parou para pensar? Ou será necessário cada família enterrar um filho no trânsito para que algo seja feito? Eu não posso acreditar nisso. Esta certamente não é a história do velho bêbado que abriu os olhos com barulho forte. Abriu de novo, quando a ambulância saiu com a sirene ligada. E pela terceira vez, quando o sol surgiu de trás do prédio e o achou sob a marquise. Passa junto ao poste, enrolado no cobertor cinza. Cacos de vidro e pedaços do carro branco esparramados. Um maço de cigarros quase cheio junto ao meio-fio, que ele apanha, antes de virar a esquina. Quer dizer, a gente está matando gente saudável e todo dia e principalmente banalizando essa morte, considerando essa morte natural. Qualquer literatura que você for olhar vai falar que é um índice aceitável. Do meu ponto de vista, não tem índice aceitável de morte no trânsito. Toda morte é uma barbaridade. É uma violência inaceitável. E a nossa luta é exatamente essa. Uma luta por justiça, onde uma sociedade clama por justiça. E justiça é para os vivos. Porque quando eu clamo por justiça, não clamo paz pelo filho morto, porque o filho morto eu não posso trazer de volta. Mas quando a justiça se faz, o teu filho vivo está tendo a chance de ficar vivo, porque alguém está sendo punido. Você já sofreu algum acidente de trânsito? Não, ainda bem. Você conhece alguém que sofreu? Sim, familiares, amigos. Já, por imprudência minha. O preferencial era do rapaz, eu com pressa furei, questão de 2, 3 segundos, quase perdi meu braço, tudo costurado. Não, meu irmão morreu num acidente de moto, há 5 anos atrás. Mais de 75% desses acidentes do tipo de colisão frontal, eles acabam resultando em morte. A gente percebe que os acidentes, eles na verdade estão ficando cada vez mais graves, né? Os veículos com maior potência, os veículos transportam cada vez mais peso, são veículos de 54, 75 toneladas, sem contar ainda quando um trafega com excesso de peso. Aí tudo isso acaba impactando bastante com acidentes graves, com fechamento de rodovia, tudo isso gera reflexo no trânsito. Então, essa condição das nossas estradas, o equipamento, a estrada, não é boa. Os carros, os caminhões, os ônibus, nem sempre rodam em condições ideais. Então, essa é uma estatística conhecida, que a grande maioria dos acidentes é causada por profissionais e pelas suas condições de trabalho. Se hoje cair um avião, em todas as nossos meios de comunicação, isso vai ser matéria a ser divulgada pelo menos durante uma semana. Porque choca, traz esse impacto muito grande na sociedade. O trânsito no Brasil mata exatamente, é como se um avião caísse por dia. Então é muito significativo. Daí a necessidade de investir em ações de prevenção. O Ministério da Saúde, desde 2001, ele começou atuando, de uma forma visando um trânsito saudável. Então, eles começaram com um projeto, inicialmente em 5 capitais e atualmente já conta com 99 cidades brasileiras, que fazem parte dessa rede de
iniciativas de prevenção de acidentes de trânsito integrada com os órgãos de trânsito, né, municipais ou estaduais. O projeto Vida no Trânsito está pautado em ações intersetoriais, no entendimento de tratar-se de um problema complexo e cuja solução não está em um setor só, né? Quando a gente iniciou o projeto Vida no Trânsito aqui em 2010, das capitais do Sul, a gente era a capital com o maior número de mortes. A gente acompanhou uma redução a partir da implantação do Código Nacional de Trânsito, uma redução significativa, e depois estacionou e teve uma tendência de aumento, né? A gente vê que para cada morte, 7 vítimas do trânsito que ficam em UTI. E a gente não tem mensurado quanto sai com algum tipo de consequência, né, dessa lesão. Então a gente sabe que o problema é muito maior. A gente sabe que tem 2 fatores que teria que estar se atuando assim de uma forma muito forte, que é a questão do consumo de álcool e direção e a velocidade, né? Que são 2 fatores que outros países atuaram neles e conseguiram reduzir. Esta talvez seja a história de Pedro, afinal. Porque era ele, o motorista do carro branco de 240 cavalos de potência que se chocou contra o poste. Homem trabalhador, bom pai, bom marido, querido pelos amigos, sempre foi resistente ao álcool e a tudo na vida. Por muitos anos, tomará remédios para dormir, até que todas as penas, as de dentro e as de fora, prescrevam. Há mais ou menos uns 10 ou 12 anos atrás, eu estava numa festa na minha cidade, no centro da cidade. Na volta, peguei carona com um amigo que estava bêbado. Aí, numa determinada curva, ele passou direto na curva e o carro desceu uma ribanceira. E não me lembro muito do acidente, lembro de alguns flashes. Eu estava no banco de trás com os amigos e na volta para casa, né, o motorista perdeu o controle do carro, o carro capotou, né, e eu fraturei a coluna. As infrações mais frequentes são as infrações no batalhão de trânsito, elas são as infrações gravíssimas e graves, porque tratam da questão da condução da direção do veículo, né? Que diz respeito à questão da embriaguez, da questão do condutor não ser habilitado ou não ser habilitado para a categoria. Então, os 3 órgãos juntos, Polícia Militar, Secretaria de Governo e Detran, vão para as ruas diariamente, de domingo a domingo, realizar ações de fiscalização, as famosas blitz de trânsito, os bloqueios policiais, com o objetivo de fiscalizar não só a documentação e condições de carro dos motoristas, mas também realizar a checagem de alcoolemia. Quando ele realiza o teste do bafômetro e tem como resultado acima de 0,34, ele está cometendo o crime previsto no artigo 306 do Código Brasileiro de Trânsito, que é dirigir com a capacidade psicomotora alterada. Então, além do recolhimento do CNH, além da multa de R$ 1.915, além de não poder continuar conduzindo o seu veículo, além do processo administrativo de suspensão da carteira de motorista por 1 ano, ele recebe voz de prisão e é encaminhado a uma delegacia de polícia. É importante a gente colocar que a lei seca, sim, tem contribuído para a diminuição do número de vítimas de trânsito no nosso estado. Dados recentes sinalizam que o estado do Rio de Janeiro, no acumulado 2008-2013, alcançou uma redução de 35% no número de mortos, enquanto o Brasil cresceu em 10%. Eu acredito em motoristas melhores, mas enquanto a gente ainda não chega à conscientização de motoristas melhores, mais conscientes à direção, a gente ainda vai ter que usar a punição durante algum tempo. Precisamos criar e levar, né, informações de cidadania nos nossos bancos escolares para que todo pedestre, né, lembrar que todos nós somos pedestres. Sempre quando tem essa placa aqui, no chão tem um símbolo, que é a faixa de pedestre. É ali que você tem que atravessar com toda a segurança. E o que o senhor acha que precisa fazer para melhorar o trânsito? Precisa acabar com os carros.
as pessoas respeitarem as leis e respeitarem os agentes de trânsito. As pessoas têm que ter mais paciência, né? Respeitar o pedestre, andar de cinto de segurança, é o que vai fazer evitar muito acidente. Eu acho que é a campanha mesmo, é questão da educação. Não é só o conhecimento que vai fazer com que a pessoa mude o comportamento, mas é fundamental, porque se ele não tiver o conhecimento, ele não tem nem a base para promover a mudança, mas a gente tem que ir além do conhecimento. Patrícia tinha vários defeitos e estava a caminho do trabalho. Esta seria sua história. Mas ela foi atropelada por um carro branco e morreu. Acordando Lucas, assustando Cláudia, desencantando Cláudio, traumatizando Pedro, dando de fumar a um velho bêbado que, num acordo de indiferença mútua com o mundo, continua a perambular pela cidade, esquecendo-se. Porque a gente fala muito que o problema do Brasil é o problema de educação, mas a pergunta crítica é que tipo de educação? É educação para você ser bacharel e dar a carteirada, que você é doutor ou é juiz, e você não pode ser preso? Não. Tem que ser uma educação para a igualdade, em que o outro é respeitado. A melhor maneira de enfrentar os problemas no trânsito é ter ações integradas e com uma direção política importante. Porque não adianta você, na base, os técnicos, né, que lidam com o trânsito, identificarem melhores ações, melhores estratégias, se você não tem uma vontade política dizendo que a redução da morte no trânsito é importante para o país. Então, eu acho que os dois fatores mais importantes é a gente... investimento em infraestrutura e educação de trânsito, que tanto foque no comportamento no trânsito, como também estimule as pessoas a procurar a intermodalidade. Vários modais de transporte, fazer um pedaço de bicicleta, outro de ônibus, usar o carro quando você precisa. A solução mais viável, mais imediata, tem seu custo, é a implementação de um transporte coletivo de qualidade. Porque se não tiver transporte coletivo de qualidade, as pessoas vão continuar optando de ir para o emprego, para a escola, com o seu automóvel. Então, isso é uma decisão individual, mas todos estão cientes da importância de agir com prudências. Isso não apenas pensar, ser prudente, mas sim colocar na prática. Se todos fizerem isso, certamente serão bem-sucedidos. Vamos imaginar que nós somos o quê? Carros, moto, para que nós possamos caminhar pela Transitolândia, ok? O que vocês aprenderam aqui hoje?